Esta é a última foto de David Lama, um escalador lendário que conquistou picos em todo o mundo. Até um dia aparentemente comum, quando David e outros dois desceram uma das escaladas mais difíceis das montanhas rochosas canadenses. Nenhum deles saiu vivo. Imagine o frio cortante beliscando seu rosto, enquanto você sobe a montanha coberta de neve, cada respiração visível no ar nítido e gelado. O crocitar da neve sob suas botas, o tilintar do seu equipamento de escalada cria um ritmo para a difícil jornada. Quanto mais alto você sobe, mais forte o vento fica, atravessando suas roupas e congelando você até os ossos. Seus músculos queimam a cada passo. E seus pulmões doem enquanto trabalham, além do tempo, para fornecer ao seu corpo o oxigênio que ele anseia no ar rarefeito da montanha. A paisagem nevada se estende à sua frente, uma tela em branco interrompida apenas pelos picos aguçados que perfuram o céu. Quanto mais você sobe, mais traiçoeiro se torna o terreno, com trechos gelados e neve profunda ameaçando desequilibrá-lo. Mas a emoção de conquistar uma rota desafiadora, a satisfação de levar seu corpo e mente a novos patamares, são essas as recompensas que atraem escaladores, como David Lama, para as montanhas cruas e implacáveis. David Lama era para a escalada o que Mozart era para a música clássica. Nascido no 4 de agosto de 1990, ainda jovem, ele provou que era um prodígio infantil no canvas das faces do penhasco. O montanhista austríaco experiente Peter Habeler notou o talento único de Lama aos 5 anos de idade. Peter organizou um acampamento de escalada e ficou impressionado com a habilidade de Lama na atividade. Se você nunca ouviu o nome de Peter Habeler, ele é uma lenda no mundo da escalada, sendo uma das primeiras pessoas, ao lado de Reinhold Messner, a chegar ao topo do Monte Everest sem o uso de oxigênio. Então, suas opiniões certamente contavam. Depois do acampamento de escalada, Peter ligou para os pais de Lama para contar sobre o talento excepcional do filho deles. David foi incrível, diz Habeler. Sem medo. Equilíbrio fantástico. E assim começou a jornada de escalada de Lama, na incrivelmente jovem idade de 5 anos. Pouco depois, Lama começou a treinar com outra lenda da escalada, Reinhold Scherer, detentor de 13 medalhas de campeonato mundial de escalada e criador dos centros de escalada em rocha mais modernos e inovadores do mundo. Isso deu a Lama uma vantagem que o impulsionaria para um futuro próspero como escalador de competição e depois como mestre alpinista, que iria conquistar montanhas como o Cheiro Torre, na América do Sul, e o Lunagre, no Nepal. David Lama veio de inícios gelados na cidade austríaca de Innsbruck, situada no meio dos Alpes. Seu talento para habitar a escalada provavelmente veio de seu pai, Rinzi Lama, que era um guia de montanha nepalês. Sua mãe, Claudia Vergleff, era uma enfermeira austríaca de Innsbruck. O casal se conheceu quando Claudia estava fazendo uma caminhada pelo Nepal e conheceu Rinzi, que na época trabalhava como guia Sherpa. Claudia disse que ficou 5 semanas no Nepal e depois ele veio para a Áustria comigo e nos casamos em dezembro. Ele era muito charmoso. Este par feito no céu, ou melhor, no frio rigoroso do Himalaia, iria criar uma verdadeira lenda do alpinismo. E esta lenda do alpinismo já competia em competições aos 8 anos de idade. Em 1998, ele competiu na Copa Hohe Mundi em Telfs, Tirol, ficando em segundo lugar, mesmo sendo muito mais jovem que os outros competidores. Ele só iria melhorar a partir daqui. No ano 2000, ele escalou uma rota que foi classificada como 5.13 na Eslovênia, conhecida como Kindergarten. Não se deixe enganar pelo nome. Lama foi a pessoa mais jovem a escalar uma dificuldade, classificação deste nível. Se você não conhece as classificações de escalada, um penhasco é classificado de 5.0 a 5.15, sendo 5.15 o nível mais difícil.
Isso significa que, aos 10 anos, Lama já escalava subidas de nível elite. Em 2000, ele venceu outras 6 competições de escalada, destacando-se dos competidores mais velhos. Em 2002, Lama venceu todas as competições de escalada em rocha que participou, incluindo a prestigiosa Rockmaster Jr. Apenas 2 anos depois, ele escalou no local a rota 513 d'Eversatinic, na Gorge du Loup, na França. Uma ascensão no local é quando o escalador escala sem conhecimento prévio da rota. Isso eliminou todo o planejamento e preparação normalmente necessários para uma escalada tão difícil, obrigando David a tomar decisões e escalar praticamente às cegas. Mas mesmo em uma idade tão jovem, David Lama mostrou uma incrível habilidade criativa para avaliar e navegar na rota sem qualquer ensaio prévio. Neste mesmo ano, ele também escalou a rota João Paulo Chode, no mesmo local, que foi sua primeira ascensão de uma escalada de grau 514. Aos 14 anos, Lama tinha idade para competir na Copa Europeia da Juventude. Ele ganhou essa competição, assim como todas as outras competições que participou naquele ano. No ano seguinte, Lama se tornaria campeão mundial júnior pela segunda vez. Ele passou para as competições sênior em 2006. No entanto, com apenas 15 anos de idade, a Federação Internacional de Escalada Esportiva teve que realmente mudar suas regras para que Lama pudesse competir com aqueles em seu nível de elite, os sêniores. Agora ele competia com pessoas que tinham anos a mais de experiência em escalada esportiva, mas isso não o desacelerou. Na verdade, ele até conseguiu um patrocínio da Red Bull. Ele ficou em segundo lugar em sua primeira competição oficial da Copa do Mundo, e depois venceu a próxima, tornando-se a pessoa mais jovem a competir em um esporte sênior, escalando a Copa do Mundo, e também o mais jovem a conquistar o título de primeiro lugar, tanto em liderança quanto em boulder na primeira temporada. Nesse momento, ele provavelmente ficou sem espaço para acomodar todos os seus troféus e prêmios. Lama tornou-se o campeão europeu em 2007 no boulder, e em 2008 ele venceu o ranking geral na Copa do Mundo. Mas em 2009, algo chocante aconteceu. Ele não apenas perdeu, como nem ficou em segundo lugar. Atipicamente, David Lama ficou em terceiro lugar. David seguia os passos do pai, com o foco mudando para um chamado para estar nas montanhas. No ano em que ficou em terceiro na Copa do Mundo, ele mirou o Cerro Torre na Patagônia, anunciando sua intenção de escalar livremente a rota do compressor, usando apenas corda e parafusos para segurança. Ninguém nunca havia tentado isso antes. A lenda do alpinismo Reinhold Messner até chamou a empreitada de loucura e impossível. Esta enorme montanha é de outro mundo em sua beleza, mas também é brutal e implacável. Então Lama, junto com o colega alpinista Daniel Steuerer e uma equipe de filmagem da Red Bull, partiram para alcançar o cume do Cerro Torre. Contudo, essa primeira tentativa estava prestes a gerar uma forte polêmica e críticas de toda a comunidade de montanhismo. Devido ao clima, eles não conseguiram alcançar o cume. Ainda pior, os alpinistas e a equipe da Red Bull deixaram para trás uma quantidade significativa de equipamentos na montanha, incluindo cerca de 30 parafusos perfurados ao lado da rota, já muito parafusada. Além disso, 700 metros de corda fixa e 5 sacos de transporte foram abandonados durante o trajeto. Guias argentinos locais foram contratados para remover o equipamento, mas não conseguiram recuperar tudo e nenhum parafuso foi removido. A reação de ter alguém limpando sua bagunça e a indignação de adicionar ainda mais parafusos à rota existente foi enorme. Se você se pergunta por que isso foi um grande problema para a comunidade de escalada, geralmente concorda-se que adicionar parafusos extras a uma rota pode ter vários impactos negativos, incluindo questões ambientais.
Rotas com parafusos podem atrair multidões, resultando em lixo, resíduos humanos e erosão do solo. Os parafusos podem reduzir a sensação de natureza intocada, sendo uma intrusão desagradável na paisagem. Eles também podem alterar a dificuldade de uma rota, mudando a experiência das pessoas. Adicionar parafusos extras pode impedir as pessoas de experimentar o jogo mental que faz parte da experiência de escalada. A colocação de porbal pode criar clipes desagradáveis que interrompem o fluxo da escalada. Por exemplo, parafusos colocados muito à direita ou à esquerda de onde o escalador sobe podem causar um arrasto de corda desnecessário. A ética de retrofixação na escalada é um tema quente e David Lama sentiu o peso da indignação gerada. Lama pediu desculpas à comunidade e disse mais tarde que entender e superar a controvérsia, para mim, foi a minha maior conquista. E eu vim de um mundo de regras e regulamentos e entrei no mundo do alpinismo. Um mundo onde tudo se resume à sua atitude perante uma montanha. Em 2009, eu não tinha essa atitude. Para escaladores esportivos, um parafuso não tem significado. É apenas proteção, é assim que você escala. Isso não significa que você está matando o impossível. Nas montanhas, realmente mata o impossível. Há uma grande diferença, agora entendo. Devido ao mau tempo e à má recepção de sua tentativa, a equipe teve que abandonar completamente esta escalada para as temporadas de 2009 e 2010. Mas isso não foi o fim da escalada de Lama no Cerro Torre. Como você pode ver, Lama era conhecido como alguém de natureza humilde que queria estar ao ar livre. Ele sentia que as regras rígidas da escalada competitiva o limitavam, impedindo-o de alcançar sua verdadeira grandeza. Para ele, escalar no ginásio sempre foi muito divertido, e ele ainda gosta, mas sempre viu a escalada ao ar livre como a verdadeira escalada e aventura. Mas no mundo da competição, você tem todas essas regras e regulamentos. Vá lá e faça isso, mas não faça aquilo, enquanto lá fora você tem total liberdade. É apenas sobre a sua atitude, e você tem que encontrar a sua atitude. O que descobri é que você deve se manter fiel às suas habilidades. E Lama era um pioneiro em academias de escalada esportiva, então o que o impediria de ser um pioneiro nas duras faces de penhascos de montanhas congelantes? Em 2011, ele se aposentou oficialmente da escalada competitiva, para que pudesse se concentrar totalmente no montanhismo. E claro, seu coração ainda sonhava em escalar livremente a rota do compressor no Cerro Torre. Então, David, mais uma vez, partiu para enfrentar a bela montanha com uma equipe da Red Bull. Peter Ortner, um alpinista mais experiente, juntou-se a Lama. A segunda tentativa começou em janeiro de 2011, mas a equipe teve que abortar a escalada, pois a parede principal estava cheia de gelo e o mau tempo tornou a escalada ainda mais traiçoeira. Um mês depois, no dia 12 de fevereiro, Lama e Ortner tentaram a escalada novamente. Eles tiveram uma pequena janela de bom tempo que lhes permitiu finalmente alcançar o cume. Infelizmente, eles tiveram que usar algumas técnicas de auxílio, tirando o tão esperado objetivo de serem os primeiros a escalar livremente até o pico. Contudo, eles usaram essa chance para planejar uma rota de retorno à escalada livre. Foi um ano inteiro depois, em janeiro de 2012, que Lama e Ortner tentaram o cume livre mais uma vez. Esta tentativa também parecia condenada. Lama sobreviveu a uma grande queda, mas isso não o impediu. Ele imediatamente tentou novamente a sessão e finalmente conseguiu alcançar o cume sem o uso de qualquer auxílio, exceto pela corda e parafusos que já estavam na parede. Parece que foi um caso de terceira vez, é achar-me para a equipe. A dupla de escalada levou 24 horas, dormindo em sacos de bivac abaixo das torres de gelo, sem adicionar parafusos extras à escalada.
Você teria coragem de dormir a milhares de pés de altura em uma montanha gelada? Isso fez com que Lama e Ortner fossem os primeiros a escalar livremente a rota do compressor no Cerro Torre. Lama disse mais tarde que esta primeira ascensão livre da crista sudeste de Cerro Torre é o fim provavelmente da maior aventura da minha vida até agora. Estou especialmente orgulhoso de ter feito isso sem adicionar parafusos. Acontece que a jornada de David Lama para escalar o Lunadiri 3 anos depois provavelmente superou essa aventura por causa da história incrível que ele levou consigo. Lunacrit é uma montanha imensa que se estende a 22.621 pés para o céu e fica na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Na época, era o pico mais alto não escalado do Himalaia. Então, naturalmente, Lama queria ser o primeiro a chegar ao topo. Em 2015, Lama se juntou ao alpinista americano Conrad Anker para fazer história e se tornar o primeiro a alcançar o cume. Eles escolheram ascender uma fenda de rocha que levava ao pilar noroeste, planejando empregar técnicas de escalada mista à medida que alcançassem a crista. Ao anoitecer, montaram acampamento sob uma grande pedra, cientes da corrida contra o tempo devido ao mau tempo que se aproximava. No dia seguinte, condições desfavoráveis, incluindo a falta de gelo e a má qualidade da neve, dificultaram seu progresso e proteção. Mesmo com seus melhores esforços, não conseguiram alcançar o cume e tiveram que tomar uma decisão difícil: enfrentar mais uma noite em temperaturas potencialmente mortais e ventos fortes ou abandonar a tentativa. Com corações pesados, eles escolheram descer. Isso mostra a humildade dos alpinistas, cuja atitude indica que desistir não é covardia nem fracasso. Nem sempre é possível vencer a hostilidade da natureza. Imperturbável, a dupla retornou para uma segunda tentativa no ano seguinte, no dia 6 de novembro de 2016. O tempo estava bom e tudo tinha corrido conforme o planejado até chegarem à fenda rochosa a 20 mil pés, a meros 620 pés do pico. A tragédia aconteceu quando uma das coisas mais terríveis e imagináveis ocorreu. Conrad Anker sofreu um ataque cardíaco. Lama não teve escolha a não ser desistir da escalada. A dupla desceu devagar a montanha, com Lama ajudando Anchor como podia. Os dois alpinistas tiveram que se separar, com um helicóptero de resgate levando Anchor para um hospital, onde passou por uma cirurgia bem-sucedida. Depois da escalada quase fatal, Anchor se aposentou de escalar em altas altitudes. Contudo, Lama persistiu. Sozinho no acampamento base, Lama encarou um dilema. Ele deveria continuar a escalada sozinho ou desistir. Movido pela determinação e sua paixão por escalada, ele decidiu tentar mais uma vez. 2 dias após ajudar Conrad a embarcar em um helicóptero de resgate, David escalou a crista noroeste por uma fenda de rocha mais longa, porém mais fácil, e montou acampamento. Como ele não tinha um parceiro de escalada, ele teve que usar técnicas de solo, com corda, para subir a crista, escalando um lance como líder, montando uma âncora e depois descendo de rapel, para remover as proteções. Porém, escalar a montanha dessa forma, com uma mochila pesada, foi um desafio demasiado grande. Lama abortou também esta terceira tentativa, não muito longe do local, do ponto mais alto da primeira expedição com Conrad Anker. Em outubro de 2018, Lama embarcou em uma 4ª tentativa, escalando a mesma crista que ele havia enfrentado em seu primeiro esforço solo. O clima era implacável, com temperaturas congelantes e ventos ferozes batendo em sua barraca enquanto ele acampava por 2 noites. Ainda assim, Lama perseverou, superando a dor dos dedos dos pés congelados para finalmente alcançar o cume no 3º dia. Após um breve triunfo no cume, Lama sabia que devia descer logo. Ele desceu a montanha em rapel, chegando ao acampamento base à meia-noite. Milagrosamente, apesar do congelamento, ele não perdeu nenhum dos seus dedos do pé.
A determinação incansável, o espírito inabalável e a incrível resiliência de David Lama levaram-no a se tornar a primeira pessoa a conquistar o majestoso Lunagre. David Lama provou que às vezes você pode superar a natureza, mas em outras ocasiões a Mãe Natureza tem outros planos. De acordo com Lama, eu acho que alpinistas e montanhistas têm um relacionamento muito aberto em relação ao risco e aos seus medos. Realmente consideramos o que pode dar errado. Obviamente, é muito importante permanecer vivo, mas eu também acho que seria muito bom se as pessoas em geral pensassem nas consequências de suas ações tanto quanto os alpinistas fazem. Foi em abril de 2019 que Dave Lama enfrentaria seus momentos finais nas montanhas que amava. Na manhã de 18 de abril de 2019, Hadley Hammer recebeu uma ligação devastadora. Hadley Hammer é um esquiador profissional de Jackson, Wyoming. Ela e David namoravam há 5 meses e planejaram uma vida juntos. Mas tudo isso chegou a um fim trágico. David Lama, juntamente com os alpinistas Hans-Jörg Auer e Jess Roskelley, escalou uma subida extremamente difícil no Pico Hall, nas montanhas rochosas canadenses. Essa foi a última montanha que eles escalarão. Usando fotos e dados de sistema de posicionamento global, o pai de Jess Roskelley, John, conseguiu juntar os eventos aterrorizantes que aconteceram naquele dia. Fotos do telefone de Roskelley mostram que os 3 alpinistas chegaram ao cume na 12h44. Tudo indica que os 3 pretendiam descer pela mesma rota que subiram, que incluía um pouco de rapel e esqui. Você pode conhecer o termo abseiling melhor como rapel, a descida controlada de uma encosta íngreme, como uma face de rocha ou montanha descendo por uma corda. Pouco depois de Jess tirar uma foto da subida ao cume, os 3 começaram a descida. Hans-Jörg tirou mais algumas fotos enquanto desciam a crista, documentando o progresso deles a cada rapel. À 1h27 da tarde, ele tirou a última foto encontrada em uma de suas 3 câmeras. A imagem capturou David em pé na base do seu último rapel da crista sudoeste, posicionado na entrada do canal de neve que eles haviam escalado anteriormente. No canto inferior direito, a borda da crista era visível com as trilhas de sua subida. Com as cordas enroladas, os 3 alpinistas atravessaram rapidamente a neve amolecida em direção à travessia que os tiraria do funil acima da saída de sua rota. Vida gota a gota. Eles já haviam escalado essas encostas de neve moderadamente íngremes, sem cordas durante a subida. Da crista sudoeste, era uma descida de 541 pés até a extremidade inferior do canal de neve e uma travessia para o próximo canal acima da linha do rei, que exigiria mais repelência. Jess assumiu o controle das cordas, amarrando meticulosamente outro nó de ponto de saco no centro, criando 2 laços de cerca de 20 polegadas de comprimento. Ele passou o braço pelos laços, jogou-o sobre o pescoço e desenrolou as 4 cordas. Ele amarrou um ponto de saco normal com uma corda verde e azul, fixando-o com um mosquetão na extremidade do cabo de um de seus machados de gelo. Este nó estava a cerca de 2 metros do laço duplo central, em torno de seus ombros, mas enquanto desciam sob o sol da tarde, o desastre atingiu o trio de escalada. Uma laje de neve se soltou subitamente, antes que conseguissem sair do canal rumo à linha principal. Provavelmente, eles ouviram a encosta rachar, viraram e se prepararam para o avalanche que se aproximava. O cabo quebrado de um dos machados de gelo de Jess e um mosquetão dobrado, encontrado mais tarde, indicaram que Jess conseguiu martelar seu machado de gelo no gelo com força significativa, justo antes da avalanche atingir, tentando ancorar e se preparar contra a fúria que se aproximava. Uma fotografia tirada da Icefields Parkway imediatamente após o evento mostrou que uma grande cornija se desprendeu acima da rota deles. Uma cornija
é uma saliência ou prateleira de neve que se projeta sobre uma montanha, comumente no lado sotavento de uma crista ou cume. As cornijas se formam quando o vento arrasta a neve sobre rupturas no terreno, acumulando-a. Elas podem crescer vários metros para fora da borda da montanha durante o inverno, moldando-se em belas formas. Não importa o quanto de conhecimento, experiência e habilidade você tenha como alpinista em relação à prevenção de avalanches, infelizmente, você não pode planejar para problemas com cornijas caindo na neve acima de você e provocando uma avalanche em costa abaixo. E essa avalanche os atingiu como um trem de carga. Depois de cair 19 pés, a corda entre o machado de gelo e as alças nos ombros de Jess se esticou, transferindo toda a força da avalanche para os nós e quebrando a ponta do cabo do machado de gelo. Posteriormente, descobriu-se que os nós estavam tão apertados como se fossem soldados. É provável que David e Hans-Jörg tentaram se proteger com suas ferramentas de gelo, mas não estavam conectados a elas. David e Hans-Jörg não usaram alças de mão nessa escalada. As ferramentas de gelo de Jess foram encontradas, mas nenhuma das de David foi recuperada e apenas uma das de Hans-Jörg foi achada. Quando os corpos foram recuperados, descobriu-se que Jess tinha 2 cordas enroladas firmemente em seu tronco e pernas. Anshir aparentava não ter nenhuma corda em seu corpo, já Lama estava enredado em alguns nós. Os 3 alpinistas foram arrastados para a bacia de neve e pela rota da vida, gota a gota. Levou 5 dias para as equipes de busca encontrarem seus corpos enterrados no abraço da montanha. Uma porção das cinzas de David Lama foi levada ao cume do Pico Fox, no Nepal, um lugar onde ele costumava se aclimatar para suas tentativas no Lunagri. Seus pais, acompanhados por amigos íntimos e parentes, embarcaram em uma jornada emocionante na região profunda de Solukhumbu. Lá construíram um shorting, criando um último lugar de descanso para David naquela paisagem tão significativa para ele. Obrigado por assistir e te vejo na próxima. Seja audacioso e viva com coragem.